Fala, galera! Bem-vindos ao projeto C7 Casais e Empreendedores. Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e eu ajudo casais e empreendedores a identificar suas habilidades e melhorar as estratégias do seu negócio. Depois de fazer esse diagnóstico que está disponibilizado lá no link da minha bio no Instagram, você que já é empreendedor, né? Esse diagnóstico é para você que já é empreendedor, mas serve também para você que não começou a empreender ainda, você está começando a empreender. Então, você vai identificar as falhas, tá? Os problemas. Então, se você está começando ainda a empreender, é muito bacana que você vá lá para pegar essa explicação de como fazer o diagnóstico e você vai identificar possíveis problemas que você possa ter no seu plano. E a gente vai começar hoje falando justamente sobre a estratégia, porque depois que, se você já tem o teu negócio, depois que você faz o diagnóstico da tua empresa, você faz então um plano estratégico. Para quê? Para usar isso que você identificou, né, através desse plano estratégico, você melhorar, né, aperfeiçoar a estratégia do seu negócio. Os alicerces, eles vão ajudar você a ter alguns princípios, que são os princípios da fé, da gratidão e do propósito inabalável. Você precisa ter um propósito inabalável. Um propósito que não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, você não vai se paralisar, você vai prosseguir. Com a fé, gratidão e propósito inabalável, você vai ter um foco. E definindo seu foco, você vai para ação, repetição e consistência, porque todos esses ingredientes, gente, vão te ajudar a ter resultados excepcionais, tá? Ok? Hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar primeiro sobre estratégia. Para falar de estratégia, a gente tem que falar sobre um gráfico chamado SWOT. Depois eu vou falar mais sobre esse gráfico para vocês. Mas hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse gráfico SWOT. Então, vamos falar da matriz SWOT, que é baseada, é um gráfico que também é conhecido com o nome de FOFA, por causa das letras FO, FA, no caso de força, oportunidades, fraquezas e ameaças, e é um gráfico baseado no conceito simples, quase intuitivo, e permite montar de forma esquemática uma tabela com 4 quadrantes, como vocês estão vendo aqui, um quadrante, 2 quadrantes, 3 quadrantes, 4 quadrantes, tá? Onde vocês devem listar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que podem se abater sobre a sua empresa. E feito isso, você tem que determinar como cada uma das forças podem alavancar as oportunidades ou te proteger das ameaças, proteger o seu negócio no caso das ameaças. E da mesma forma, como e quais são as fraquezas que devem ser reparadas para que oportunidades não sejam desperdiçadas ou que as ameaças afetem dramaticamente os resultados da sua empresa. O primeiro passo é desenhar a tabela com os 4 quadrantes, porque isso é muito simples. Você vai pegar um papel e vai desenhar um quadrado e depois vai desenhar 4 quadradinhos. Então, o primeiro passo é muito simples. Depois, você vai escrever do seu lado esquerdo aqui, como você está vendo nesse exemplo que eu mostrei aqui, nesse exemplo, você vai escrever aqui o ambiente interno, aqui no caso, você pode escrever interno organização, que o ambiente interno é a sua empresa, da sua organização, e ambiente externo. Depois que você escrever, você vai, aqui o ambiente interno e o ambiente externo, você vai vir dentro dos quadrantes, vai escrever aqui na parte de cima que te ajuda, você pode escrever direto aqui. Aqui está bonitinho, você pode escrever lá em cima, ajuda e atrapalha, só para você ter definido, tá? Isso aqui eu coloquei para você ter definido o que te ajuda e o que te atrapalha, porque às vezes faz uma confusão. Então, aqui no primeiro quadrado, você vai escrever força, aqui no segundo, na área interna, tá vendo? Na mesma linha, você vai escrever fraqueza.
Aqui abaixo, na parte externa, você vai escrever primeiro oportunidades e depois ameaças, ok? Nesse ponto, a sua matriz vai estar com essa aparência. E como você percebeu aqui, as forças e as fraquezas são consideradas do ambiente interno. Já as oportunidades e ameaças são considerados fatores do ambiente externo, ok? E aí, o próximo passo é você listar esses fatores dentro de cada quadro. Aqui, eu só te mostrei a matriz, mas você vai desenhar por quê? Porque aqui dentro do quadrado de força, você vai determinar quais são as forças do seu negócio internamente, porque isso vai te ajudar. Essas forças internas, elas são, por exemplo, um treinamento. Se você tem uma política de treinamento periódico para a qualificação do seu pessoal, essa é uma força do seu negócio, por exemplo. Uma fraqueza. A fraqueza que te atrapalha no âmbito interno pode ser o contrário, pode ser se você tem pessoas trabalhando, trabalhando, trabalhando e nunca qualifica essas pessoas, nunca melhora a capacitação delas. Isso pode ser uma fraqueza do seu negócio. Aqui, no caso do ambiente externo, né, o fator oportunidade, eu vou te dar um exemplo para você anotar aqui nas oportunidades. Do sorvete, vamos supor que você seja uma fábrica que você venda sorvetes e que o clima esquente, fique um calor absurdo. Esse é um ambiente externo, é um fator que você não tem controle. O clima, você não tem controle sobre o clima. Então, esquentou, mas ele pode ser uma oportunidade para você vender mais sorvetes, ok? Então, aqui você vai listar oportunidades como essas, do ambiente externo, coisas que acontecem externamente que podem te ajudar a alavancar o teu negócio. E as ameaças? Pode ser, por exemplo, um aumento de imposto, pode ser a notícia de que um imposto possa vir a aumentar. Então, você, depois que você fizer o quadrante, definir o interno e o externo, definir o que te ajuda, o que te atrapalha, para que você tenha bem claro no quadro, você vai colocar aqui, né, listar, no caso, as suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e as suas ameaças. Depois disso, você vai ter um olhar para esse gráfico que você preparou. Vai ter um olhar e vai perceber que fraquezas, você tem que perceber que fraquezas são diferentes de ameaças, tá, gente? E aí vem para outra etapa. O objetivo desse gráfico é determinar a melhor forma de usar suas forças para potencializar oportunidades e se livrar das ameaças. E, por outro lado, determinar ações para que as suas fraquezas não destruam as suas oportunidades, ou pior ainda, tornem ainda mais destruidoras as ameaças. Então, se você tem uma ameaça de aumento de imposto e você tem, por exemplo, como fraqueza, vamos voltar ao exemplo do sorvete. Você tem um tempo quente, mas você não tinha um estoque suficiente de sorvete para vender, a sua fraqueza atrapalhou a oportunidade de você vender mais. E ao não vender mais, você a ameaça é mais forte para você, porque se você tem uma lucratividade maior, mesmo que o teu imposto aumente um pouco ou tenha alguma taxa extra, você vai ter mais capacidade de pagamento. Então, você vai minimizar, vai tornar essa ameaça menos destruidora para você. Entenderam como funciona? Tudo isso aqui, gente, lá no diagnóstico, quando você fez o diagnóstico, ele já vai te ajudar a definir, né? O que é força, o que são oportunidades, o que são as fraquezas, o que são as ameaças. Já vai te ajudar muito a ter uma clareza, a ter uma transparência, que é um dos nossos alicerces, é a transparência. Isso aqui é o outro alicerce, que é o sistema, que é a metodologia, para você alcançar os resultados. Para você alcançar esses resultados, necessita de um processo. E esse aqui é um processo de um planejamento estratégico, porque existem vários processos dentro do processo maior, tá ok?
O objetivo é exatamente determinar a melhor forma de você usar a sua força para potencializar as suas oportunidades. Então, esse trabalho, ele vai permitir que você potencialize a sua força e aproveite ainda melhor as suas oportunidades. E ainda vai permitir que você identifique as fraquezas e se prepare para as ameaças, ok? Para você ficar completamente preparado para as ameaças. E você vai impedir que as suas fraquezas elas destruam as tuas oportunidades, porque muitas vezes a fraqueza ela faz com que a gente perca uma oportunidade. Eu falo sempre uma frase aqui, é assim, que o encontro da oportunidade com a preparação é o rebento que nós chamamos sorte, né? Você ter ali o sorvete em pouca quantidade. Essa fraqueza pode atrapalhar a sua oportunidade, que possa ser que você tenha para quem vender, que você tenha uma alavancada nas vendas, mas você perca a oportunidade porque você não tem sorvete suficiente. Isso faz com que você possa se preparar para quando chegar essa oportunidade externa, que é o verão, que é o calor, que é a quentura, você ter um estoque lá reservado. Então, você vai se preparar. Então, o encontro da oportunidade com a preparação é o rebento que chamamos sorte. Aí todo mundo vai dizer assim: nossa, cara, tu deu uma sorte, né? Tu vendeu sorvete pra caramba. Não é sorte, é preparação para a oportunidade, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar de 5 erros, gente. 5 erros que o empreendedor não pode cometer no momento que ele está traçando a estratégia do negócio dele, tá? Primeiro erro, anotem aí. Não analisar corretamente a situação. Aí, Mônica, você está repetindo, mas eu tenho que repetir que você não pode deixar de fazer o diagnóstico, porque através do diagnóstico é que você vai analisar a situação da sua empresa. Sem o diagnóstico, você não pode analisar. É muito importante que você faça esse diagnóstico. E você tem agora a ferramenta lá, que é o download para fazer, ok? Então, faz o seu diagnóstico, porque se você não analisar corretamente a tua situação atual, não entender em que posição você está, não tem como você montar essa estratégia aqui para o teu negócio. Porque o planejamento, ele vai vir após o diagnóstico, ok? Isso se você já tem o seu negócio. Então, o segundo erro, anotem aí. Segundo erro, definir as responsabilidades de cada um. Agora vamos para lá que eu até anotei que isso aqui confunde. Como que você define as responsabilidades? Se você tem colaboradores e até você mesmo, você precisa definir o que fazer, o que vai ser feito. O que vai ser feito? Lembra lá no diagnóstico eu falo sobre se reunir e fazer isso aqui, ó, identificar as oportunidades e tudo mais. Depois que você sabe quais são as suas falhas e seus problemas, você identifica as oportunidades e aí você vai poder sentar com a tua galera e já fazer até essa matriz SWOT com a sua galera, que eu falo disso lá. Só que para você fazer isso, quando você estiver nessa reunião com o pessoal interagindo, o que é muito importante são perguntas que você tem que fazer na hora de definir as responsabilidades. Que perguntas são essas? Para usar as habilidades dos seus colaboradores. O que vai ser feito? O que vai ser feito? O que nós precisamos fazer para tal coisa, e aí você vai definir de acordo com o diagnóstico e a tua estratégia. Por que você decidiu tomar? A gente decidiu por isso, por isso, por isso, por isso. Por que será feito dessa maneira? O que será feito? Por que será feito? Tá? Por quem? Por quê?
Se você tem colaboradores, se é só você, você precisa definir, né? E fazer um planejamento dos procedimentos, ver o que você vai priorizar, o que não vai. Se você tem colaboradores, então você vai canalizar, você vai delegar de acordo com as habilidades de cada um. O que, por quê e por quem cada tarefa vai ser realizada, tá? E mais importante também, quando. Você precisa determinar quando. Não adianta você chegar e falar assim: olha, eu quero que envie um e-mail para tal fornecedor. Por quem vai enviar, o que vai fazer, por que ele vai enviar o e-mail, para que ele entenda, esteja por dentro daquilo que está realmente acontecendo, da tua ideia, para que ele faça aquilo da melhor maneira possível, porque ele tem habilidade para fazer aquilo, suponho eu. Que você vai escolher uma pessoa que tem habilidade de escrever, por exemplo, que tem facilidade na comunicação escrita, porque você sabe que ele vai escrever da melhor maneira possível. E se ele entender por quê ele está fazendo, ele vai ter argumentos e vai ter material suficiente para escrever ainda melhor. Então, entenda como a coisa acontece. O que vai fazer? Vamos supor, enviar um e-mail. Por quê? Ah, por isso, 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 isso. A ideia é falar isso para o fornecedor, é conquistar isso dele. Você vai dizer por quê? Depois, por quem? Quem é a pessoa? Que provavelmente deve ser uma pessoa que tem mais habilidade, como eu falei, na escrita. Depois, quando? Hoje, amanhã. Eu quero o e-mail enviado até amanhã. Você tem que determinar quando, tal dia, tal hora, amanhã, pela manhã, né? Ou tal dia pela manhã, porque é antes de alguma outra ação e não vai fazer antes que se faça isso ou aquilo. Então você vai determinar quando, né? Como será feito no caso, se vai ser por e-mail, se vai ser eu falei do e-mail aqui inicialmente, mas como vai ser feito, né? Aquilo que você determinou. Ah, vamos supor que seja uma comunicação para um fornecedor. Vai ser por e-mail, vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, enfim, você vai determinar, tá? Quanto vai custar, no caso de não ser e-mail, né, gente? No caso de ser uma outra atividade, uma outra tarefa. Se tiver algum custo, você precisa definir essa questão do custo. Quanto vai custar? Pedir para que essa pessoa analise, ou a pessoa que faz, se você tem um setor que faz as compras na tua empresa, ele vai analisar e vai ver quanto vai custar. Ele precisa te dar esse dado, se for o caso, para você poder definir ali na hora, no momento da reunião, beleza? Então, definir as responsabilidades da equipe, de cada colaborador e suas responsabilidades. E cada um vai responder pelas responsabilidades que assumiram, tá? Que você determinou. Então, o terceiro erro, tá? O terceiro erro, gente. Deixa eu ver só aqui, ó. Horário. Não medir os dados e os resultados. Lá numa outra live, eu não lembro se eu coloquei na live de ontem, mas numa outra live, onde eu falei sobre todo esse processo, eu falei muito sobre o processo nas lives, eu falei que a gente precisa ter uma métrica. O que é uma métrica? A gente precisa medir os resultados, os dados e os resultados. E tem várias formas de medição. E eu vou estar postando para vocês aí, porque eu vou dar uma olhada no material que a gente já tem, né? Porque se você não mede, você não tem como avaliar se você está melhorando, se você está piorando, ou seja, você não tem como avaliar o seu desempenho, o desempenho da sua empresa, se você não mede os dados e os resultados. Então, você precisa ter uma métrica. Se você tem uma pessoa que faz isso na tua empresa, fala com ele. Se não, você usa softwares, usa soluções que tem muitas aí no mercado e eu provavelmente depois eu vou até sugerir algumas para vocês, caso vocês queiram utilizar, tá bom? Então, 4, tá? Nós estamos chegando ao fim. 4, você precisa estabelecer metas amplas e que não sejam subjetivas, gente.
é a mesma coisa que eu falei sobre o dinheiro. Quando você estabelecer suas metas, você tem que ser claro, você tem que usar mais aquele alicerce nosso, que é a transparência. Você precisa ser claro, você precisa ser transparente na hora de estabelecer as suas metas. Seja claro, seja transparente. Quanto mais transparência, quanto mais clareza você tiver ao definir as metas, mais fácil vai ficar você traçar o caminho e chegar nelas. Porque, vamos supor, você tem que afunilar, como eu expliquei aqui, vai lá assistir outro vídeo, você tem que afunilar. Né? Você não pode ser subjetivo. É a mesma coisa, qual é a minha meta? Ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, uma suposição. Se você ganhar R$ 1 a mais, você ganhou mais dinheiro. Então, isso é subjetivo. Se você ganhar R$ 1 a mais, R$ 10 a mais, você já ganhou mais dinheiro. Então, você precisa estabelecer quanto de dinheiro mais você quer ganhar. Né? Então, não é só no dinheiro, eu estou dando o exemplo do dinheiro, mas em tudo que você for colocar no seu plano estratégico, você precisa estabelecer as metas de uma forma transparente, de uma forma clara, de uma forma objetiva, até para que os seus colaboradores possam compreender qual é o teu objetivo, onde você quer chegar, qual é a diretriz que eles vão tomar, porque para alcançar o objetivo da empresa, porque eles são, principalmente se você tem colaboradores que vestem a camisa, que estão ali na gestão do teu negócio junto contigo vestindo a camisa, você precisa dar a eles as ferramentas necessárias para eles atingirem o nível que vocês desejam. De perfeição, claro, ninguém é perfeito, mas eu digo assim, o nível de aperfeiçoamento para errar cada vez menos, né? Ou para pelo menos repetir cada vez menos os mesmos erros. Então, tudo isso também depende da gestão, da liderança. Se você for um líder, né, que se preocupa com os seus colaboradores, com o treinamento, que tem essa força, você com certeza vai melhorar as suas chances de oportunidade. Por quê? Porque o teu colaborador, ele vai conseguir ter a clareza, a transparência para chegar naquela meta que você deseja. Se você fica guardando que você não, eu sei o que eu desejo, isso, né? Eu sei onde eu quero chegar, só faz o que eu estou mandando que eu sei. Fica mais difícil para ele compreender. Então, Mônica, você é detalhista, é igual eu estou aqui. Eu repeti algumas coisas e estou aí falando para vocês sobre processo. E todas as vezes eu vou retornar ao processo. Por quê? Porque aqui eu estou no processo de gestão do seu negócio. Eu estou te ajudando a entender como gerir o seu negócio. Então, eu preciso ter uma gestão assertiva. Então, eu achei a palavra agora. O teu colaborador, ele vai ser mais assertivo se você der as ferramentas e os argumentos importantes para ele da meta que você quer chegar, de qual é o teu objetivo. Ele vai, com certeza, conseguir ser mais assertivo. Porque tem muito líder, muito gestor que ele chega lá e fala, eu quero que você faça isso e tal, e não determina quando, não determina como vai ser feito, não determina nada, não dá uma diretriz para o colaborador. E nem todas as vezes, alguns colaboradores, gente, eu já fiz gerenciamento de muitas empresas, e alguns colaboradores, eles têm essa perspicácia, eles têm essa habilidade de compreender. Só de você falar, faz tal coisa, ele vai lá, né? Eu mesmo fui uma gestora que, como eu sempre busquei muito, eu tinha uma facilidade de entender qual era o objetivo, só que nem sempre o teu colaborador vai ter essa habilidade. Nem sempre o teu colaborador vai ter. Então, é necessário que você seja assim detalhista, que você vá lá e diga o quê, o porquê, né, o quando que você deseja, que você diga seja claro para ele na hora de estabelecer onde você deseja chegar com aquela diretriz, com aquele caminho que você está dando para ele, com aquela tarefa que você está impondo a ele, tá bom?
Então, vamos lá. A quinta e última, tá? É não analisar o ambiente externo. Isso é aqui tá aqui na nossa matriz SWOT, tá? Mas muitas pessoas deixam para lá. Essas ameaças, elas ficam invisíveis. Por quê? Porque geralmente o gestor, ele vê a força, às vezes até a oportunidade, mas ele se esquece de olhar para o ambiente externo, para as ameaças desse ambiente externo. Tá? Ele esquece de olhar os concorrentes. Então, se você vende novamente picolé, ou se você vende calcinha, ou se você tem uma loja, você precisa avaliar. Não é olhar para ele, eu vou imitar ou isso e aquilo, não. É avaliar o teu ambiente externo, que está acompanhando questão de impostos, questão do mercado de uma forma geral, os seus concorrentes, como eles se comportam, né? Porque talvez ele tenha um produto que é o mesmo que você e você fica assim, meu Deus, mas como é que ele consegue fazer esse valor? E aí você vai avaliando para você entender as suas fraquezas. Então, o ambiente externo é muito importante também nesse quadrante aqui para te ajudar. Tá? A definir as fraquezas e as ameaças, você precisa não esquecer de forma alguma de olhar para o seu ambiente externo. A gente precisa, vou só finalizar aqui, adotar processos, planejar e executar as tarefas é nada mais, nada menos do que adotar processos. E para adotar esses processos, é muito importante que vocês adotem algumas modelagens que facilitam, né? E existem muitas soluções de informática, você pode automatizar essa modelagem. O que é isso, Mônica? Modelar. Como você vai no prédio, quando você chega, tem a portaria, aquilo ali, vamos supor, é uma empresa. Já chegou no prédio de uma empresa, onde você chega e tem a portaria, aí da portaria você tem que se identificar. Tudo isso é um processo, é uma modelagem de processo para eles saberem quantas pessoas visitaram a empresa, para eles medirem resultados também. Tá? Por exemplo, na CIA, quando você vai fazer uma troca, né? Ou numa empresa, numa líder, quando você vai fazer, existe um processo que já foi modelado. Então, os funcionários, os colaboradores, eles já sabem o que é que eles precisam fazer, cada passo que eles têm que dar. E você modelar os processos na tua empresa vai facilitar, e principalmente se eles forem automatizados, vai facilitar e ajudar o teu colaborador a ser mais assertivo, além de agilizar o atendimento, muitas vezes, né? Além de agilizar os processos da sua empresa, você vai conseguir que o seu colaborador seja também mais assertivo. Por quê? Porque o processo já está ali, ele só tem que seguir o passo a passo. Ele só tem que seguir o passo a passo. Isso se chama uma modelagem que facilita, tá? E existem algumas soluções automatizadas que podem te ajudar nisso. Agora, eu não posso te falar aqui porque existem inúmeras e você precisa ver uma solução que se adeque ao teu negócio, entendeu? Então, por exemplo, uma pizzaria, vou dar um exemplo para vocês para a gente finalizar. Uma pizzaria que tem entrega, né, delivery, eles têm um sistema onde eles fazem o pedido, alguém atende, anota, faz o pedido, já vai para um outro, já vai direto para o celular do entregador, da cozinha já vai para o entregador, e aí o entregador sai. O iFood tem um processo, uma modelagem, já é tudo automatizado. Então, todo o processo já fica fácil. Eu estou dando um exemplo para vocês. Mônica, mas eu não tenho dinheiro do iFood. Mônica, mas eu não tenho dinheiro. Beleza, faça um processo manual, tá? Use um software gratuito, entendeu? Pega um software que esteja dentro das suas possibilidades para você começar a modelar os processos da sua empresa. Estude, anote como esse processo se tornaria mais fácil, como você traria mais agilidade para o seu negócio. Isso vai fazer com que isso aí vai te trazer mais força para o teu negócio, vai estar enquadrado no quadrante do ambiente interno, na força, e vai ajudar a trazer mais oportunidades também.
né? Porque às vezes você pode ser que as pessoas que estão chegando no teu negócio precisem de agilidade. Quando você agiliza, você ganha, conquista o cliente. Isso vai trazer oportunidade de mais vendas, por exemplo, de oferecer mais serviços, por exemplo. Então, assim, esse é o objetivo de todo esse trabalho, de todo esse processo que a gente está falando aqui, do diagnóstico e do planejamento estratégico. Esse é o objetivo, tá? É fazer com que você impulsione o seu negócio. Tá? E alcance equilíbrio, porque a partir do momento que você tiver mais força e mais oportunidades, as fraquezas vão ser cada vez menores e as ameaças vão ser cada vez mais frágeis também. Porque se você tem força e oportunidade e o teu negócio vai bem, você vai ter mais lucratividade. Você impulsiona as suas vendas, alavanca o teu negócio, vai ter mais oportunidades, com mais oportunidades, mais vendas e é um processo. Depois que você entrar nessa engrenagem, você está equilibrado, que é o que a gente fala aqui, que você precisa conquistar, que todas as pessoas desejam, acredito que você também, como empreendedor, é o equilíbrio. E aí você vai viver uma vida feliz no pessoal, no financeiro e no profissional. Beleza, galera? Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do projeto C7 Casais Empreendedores. É ajudar você, que é um casal que trabalha junto, a trabalhar melhor juntos, a identificar habilidades, a potencializar, né, o seu negócio, a neutralizar as falhas, os problemas, os erros, tá? E ter alavancar as suas vendas, o seu negócio, impulsionar realmente, tá? Então, beleza. Vamos ficando por aqui. É muito importante dizer para vocês também que a sua participação me ajuda muito no conteúdo, tá? A sua participação me ajuda muito no conteúdo. Então, esse conteúdo, galera, então participa aí, deixa aí um comentário que depois eu vou fazer o possível para responder os comentários. Me deixa a sua dúvida, se você tem alguma dúvida, a sua participação vai ser bem bacana para a gente poder ajudar você e talvez outras pessoas que tenham a mesma dúvida que você, tá bom? Te espero amanhã na live às 19 horas. Um grande beijo, até mais!